Olá a todos. Nós vamos examinar esse compressor. Eu falei dele. Ele está funcionando na minha caixa de guerra, minha caixa amplificada de guerra. E ele é um compressor muito interessante de se estudar. E dando para nós a ideia do que é compressão de sinal de áudio, que é o caso que nós estamos falando aqui. Você vê que são 4 amplificadores operacionais. Que a pessoa que desenhou o esquema, ele sugere que sejam 4 CIs 741. Eu fiz com 2 CIs TL072 ou 4558. Está anotado bem aqui, olha, CI 1, 2, 3 e 4, 741. E ele anota também os diodos D1, 2 e 3. Ele coloca o diodo OA81, que são diodos de germânio. Já já você vai entender por que ele sugere que sejam diodos de germânio. Vamos compreender, querido. Aqui está, como é que eu posso dizer, o coração da compressão. Esse JFET aqui, canal N, que praticamente tudo gira em torno dele. Se você prestar atenção, há uma chave seletora bem aqui para a situação manual e para a situação automática, que ele está chaveado para automático. Logo na entrada você vê um resistor variável, um potenciômetro de 1 mega, capacitor de 1 microfarads, bipolar, né? Você tem que prestar atenção que ele é bipolar. E logo em seguida ele você tem um potenciômetro de 1 mega. O sinal entra na entrada não inversora. É muito importante que você preste atenção nessa linguagem. Esse termo inversora, não inversora, é importante para que você saiba que tipo de sinal eu colherei aqui nesse ponto, tá? Então o sinal de áudio completo entra na entrada aqui não inversora. Significa que o sinal que eu estiver nessa entrada, ele estará em fase com o sinal da saída. O sinal que eu colocar aqui estará em fase, ou seja, não haverá defasagem de sinal. Aí amplifica esse sinal e esse sinal completo e amplificado é reinjetado na entrada inversora do mesmo amplificador. Se você quiser saber como é que isso funciona, você vai lá para aquela nossa explicação do amplificador classe AB, entendendo lá a entrada diferencial do amplificador, a razão de rejeição em modo comum, essas coisas todas que eu já falei. Aí lá você disseca, que está bem explicado lá para você entender sobre o amplificador diferencial. Então esse sinal que havia sido amplificado no amplificador é reinjetado na entrada inversora. Significa que eu tenho o mesmo sinal aqui defasado em 180 graus. Um sinal amplificado defasado em 180 graus. Ele foi amplificado, mas como ele é reinjetado no mesmo amplificador diferencial, o que vai acontecer? O fator de amplificação aqui, sabe qual será? Será igual a 1. E o sinal de entrada estará na entrada inversora e eu vou ter o mesmo sinal de saída, porque ele impedirá que o amplificador amplifique, porque eu estou pegando o mesmo sinal e reinjetando na entrada inversora. Então aqui eu não vou ter nenhum ganho, eu vou ter apenas um distanciamento entre essa entrada e esse ponto aqui. E isso que é importante, tá? Isso é muito importante. Para quem estuda a realimentação negativa, sabe que tem muitas vantagens. Com a realimentação negativa, nós temos uma entrada de impedância muito alta, perto do infinito. A gente nem sabe do infinito, né? Mas a gente tem uma impedância de entrada muito alta, uma impedância de saída muito baixa e um ganho de tensão constante. O que significa? Que nesse primeiro estágio já há um tipo de compressão. Aqui você já tem que interpretar como havendo uma primeira e tímida compressão nesse ponto aqui. O sinal é amplificado, o mesmo sinal é rejeitado na entrada inversora e ela obriga, o fato de eu injetar esse sinal aqui, obriga o sinal a ser reduzido ao mesmo nível da entrada. Ou seja, então para que eu coloquei? Para isso que eu estou lhe falando. Para aumentar a impedância de entrada e diminuir a impedância de saída. Esse sinal ele é injetado no dreno, olha, presta atenção, ele é injetado no dreno do JFET. Isso aqui é um transistor unipolar, tá? Esse sinal já sem amplificação, ele está atravessando esse resistor de 15K e atingindo o primeiro amplificador. Esse aqui sim está em situação de amplificação. Esse aqui está elevando o nível do sinal. Esse aqui não elevou nada. Entrou do jeito, saiu do mesmo. Por quê? Porque todo o sinal amplificado foi reinjetado na entrada inversora. Agora, quando passou por esse resistor de 15K, esse amplificador já está amplificando esse sinal fornecido após esse resistor de 15K.
Mas em paralelo com esse resistor de 15K, eu tenho justamente aqui o transistor unipolar, o transistor JFET. Então o sinal está passando pelo resistor de 15K e também pelo JFET. Querido, é importante que você saiba o funcionamento de um JFET. O JFET, ele é como se fosse um esfíncter. Você sabe o que é esfíncter? Quando você, no seu estômago, quando você come o alimento, ele não passa direto para o intestino. Ele tem ali o esfíncter, que fecha e abre em determinado momento para deixar passar a massa de alimento para o intestino. Então o esfíncter é uma válvula que ela se fecha e abre. E o JFET é mais ou menos como se fosse uma válvula que ela diminui o gargalo ou aumenta o gargalo. Ele diminui ou aumenta conforme a tensão que estiver excitando o gate deste JFET, tá? Nós vamos entender. Então, em paralelo, tem esses dois componentes, um resistor, que é uma carga passiva, e nós temos o JFET, que é uma carga ativa. Então, há um nível de sinal constante indo aqui para a entrada inversora, e um nível de sinal variável passando pelo JFET e chegando à mesma entrada inversora. Como eu jogo esse sinal na entrada inversora, e eu pego uma parte desse sinal já amplificado e reinjeto, não toda como esse aqui, ó, apenas uma parte. Veja que é um resistor de 5K6, então não é todo o sinal que é reinjetado na mesma entrada onde entrou. É apenas uma parte dele. E o que acontece com esse sinal? Ele recebe uma amplificação considerável. E a partir daqui eu já tenho onde colher o sinal, olha, output, input, output. Então bem aqui eu colho já o sinal todo trabalhado. Agora todo esse emaranhado que você está vendo aqui de diodos, amplificador operacional, potenciômetro, é justamente para me dar essa liberdade de eu deixá-lo numa situação automática. Aqui, ó, quando tiver chaveado aqui para a direita está automático. E quando tiver chaveado para a esquerda estará manual. Veja que é uma fonte de menos 15 volts através de um resistor de 39K e um potenciômetro onde eu posso variar mais e menos tensão. Quanto mais tensão negativa eu injetar para esse ponto aqui, maior será a compressão. O gargalo vai ficar mais fechado. O canal do transistor unipolar vai se fechar e vai deixar passar menos sinal, estando ele em paralelo com o resistor de 15K. Você compreendeu isso? Do outro lado, o que é que nós temos? Nós também temos uma fonte de tensão negativa. Só que essa tensão negativa ela não está para eu trabalhá-la. Ela já está tudo automatizado aqui. Todo esse arranjo aqui vai me trazer aqui uma tensão negativa constante, que essa tensão só variará em relação ao áudio que tiver injetado aqui. Essa aqui não. Eu posso variar independente do áudio que estiver passando lá. Por exemplo, se eu chavear para cá, eu posso trabalhar com esse compressor para microfone, que aqui eu posso aumentar ou diminuir o ganho da compressão. Quando eu chaveio aqui para a direita, eu posso dizer assim, eu posso colocar música mecânica que o próprio compressor trabalhará e perceberá a intensidade do sinal e vai fazer a compressão segundo o nível de sinal que estiver acontecendo aqui neste capacitor, na saída. Vamos interpretar isso aqui primeiro, que é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado de entender. Não se esqueça da linguagem, entrada inversora, entrada não inversora. Vamos lá. O sinal amplificado e com fase mudada, o sinal que entrou aqui de um jeito, na entrada inversora, ele está nesse outro ponto com o semiciclo invertido. Se aqui era positivo, aqui continuou positivo, mas esse positivo, ao passar por esse amplificador, já passou a ser negativo. Então eu tenho o semiciclo negativo aqui, contrapondo-se à entrada que está com semiciclo positivo. Esse semiciclo negativo será enviado, na verdade é todo o sinal, mas com a fase invertida, vai ser enviado para toda essa malha resistiva com diodos e amplificadores operacionais. Uma parte desse sinal é injetada nessa outra entrada, que também vai inverter novamente o sinal. Lembre-se, positivo ficou negativo, negativo entrou na entrada negativa, vai ter o que aqui? Positivo. Então eu tenho o sinal positivo aqui, tanto ele estará completo como com uma porção a mais de sinal positivo. Não esqueça disso. Esse sinal positivo vai passar por todo esse procedimento, vai ser injetado novamente numa entrada inversora e eu vou ter aqui um sinal negativo. Resultado de todo esse arranjo aqui, eu vou ter aqui um sinal negativo. E é esse sinal negativo que será retificado e filtrado por esse capacitor aqui e injetado no gate do JFET.
Tá bom? Agora vamos entender aqui. O sinal é mudado de fase, ou seja, o semiciclo negativo que estava aqui passa a ser o positivo. Esse semiciclo positivo recebe essa retificação. Lembre, um sinal de áudio passa pelo diodo e é retificado. Então aqui eu tenho o quê? Pulsos positivo. Não esqueça disso. Eu não tenho mais a plenitude do sinal, porque esse resistor aqui, ele dá uma atenuação muito grande para o sinal. Olha, ele está completo aqui, né? Ele está completo aqui, mas já com uma atenuação muito forte de 4K7. Ele chega aqui atenuado, passa por mais esse resistor, passa por esse outro resistor, e para chegar aqui ele chega muito atenuado. Então a influência do sinal completo aqui é menor. Eu tenho mais influência do sinal amplificado via diodo, que me dá apenas pulsos positivos aqui nesse ponto. Há dois resistores em paralelo. Eu interpreto, meu querido, como eu disse para você, eu não sou engenheiro, eu sou técnico em eletrônica, eu tenho certa compreensão de interpretação de esquemas. Eu interpreto que ele se interessou em encontrar um resistor de precisão de 2K35, tá? Esse aqui, ele procurou um resistor de 2K35, que é exatamente a metade de 4K7. Porque eu poderia colocar aqui. Fora isso, eu não vejo assim uma outra explicação além dessa dele estar buscando um resistor de 2K35. Por isso ele coloca 2 de 4K7 em paralelo. Pois bem, os pulsos positivos que estarão aqui entrarão nessa entrada inversora. Lembra, é positivo, e eles estarão pulsos o que aqui? Negativos. Esses pulsos negativos alimentarão esse diodo através desse resistor e será encontrado bem aqui nesse ponto. Através desse ponto, quando a chave estiver na posição automático, esse pulso negativo receberá uma filtragem e será injetado no gate do JFET. Tá bom? Esse resistor aqui é para polarizar o JFET, esse resistor aqui é para atenuar o sinal que estará sendo enviado por uma dessas duas linhas, ou pela linha do automático ou pela linha do manual. Mais uma coisa, olha, como você viu aqui, aumentou a impedância, ou seja, ele distanciou esse ponto do dreno do FET, tá bom? Isso aqui é muito importante você saber, que a realimentação negativa, ela tem essa propriedade de aumentar a impedância de entrada, e ao mesmo tempo diminuir a impedância de saída e estabilizar, ganho de tensão constante. Por isso que eu falei que aqui você já tem uma tímida, mas importante compressão. Conforme for a quantidade de tensão negativa que estiver aqui, ou vinda desse potenciômetro que tem uma fonte negativa alimentando ele, ou vinda desse circuito que tem todo um processo de retificação para me conceber bem aqui uma tensão também negativa, o que tiver aqui de negativo vai fechar ou abrir o gargalo, o canal do JFET. E conforme essa porta, que é exatamente o gate, né, deixa passar mais ou menos, eu vou ter mais ou menos sinal. Quando os sinais de picos elevados estiverem aqui, a tensão negativa será mais intensa. E aí o que é que o JFET faz? Ele fecha o gargalo. Quando os sinais menores estiverem aqui, o que é que o JFET faz? Ele abre o gargalo. Fazendo com isso, obtendo-se assim a compressão do sinal, impedindo-se que ele atinja picos muito elevados ou fique baixo demais. Você está entendendo? Você deve estar percebendo a minha dificuldade em explicar isso aí, porque eu estou tendo que abordar muitos assuntos, entrada inversora, não inversora, ganho, transistor unipolar, diodo de germânio. Lembra que eu falei que isso aqui é diodo de germânio? Por que tem que ser de germânio? O diodo de germânio, ele tem uma tensão de ruptura da barreira de depressão de 0,3 volts. O diodo de silício que nós conhecemos, por exemplo, o N4148, ele é 0,7. O germânio é de 0,3. Significa que você, usando o diodo de germânio, o sistema vai ficar mais seletivo, mais sensível e vai responder mais rapidamente ao procedimento de compressão. Tá bom, querido? Esse resistor de 47K, para quê? É realimentação do sinal. É realimentação do sinal. Lembre-se, sinal positivo, chegou aqui positivo, entrou na entrada inversora, passou a ser negativo, ou seja, mudou a fase. Esse sinal negativo entra na entrada inversora, passou a ser positivo, mudou a fase. Esse sinal positivo passa por esse retificador e entra bem aqui na entrada inversora. Entrou na entrada inversora, saiu aqui o quê? Negativo. Esse sinal negativo, bem aqui, ele será proporcional à intensidade do som que estiver
sendo percebido aqui na output, na saída. Então esse sinal negativo, quanto mais alto for a saída, o nível de sinal, mais tensão negativa eu teria bem aqui. Quanto mais tensão negativa eu teria aqui, eu tiver aqui no gate do JFET, mais ele vai fechar o gargalo da passagem. E aí o que é que vai acontecer? Sempre passará um sinal via resistor de 15K, mas o sinal de mais intensidade ou de menos intensidade será controlado aqui pelo canal N do JFET, o 2N3819. Deixa eu mostrar para você a coisa aqui em ação. Você está percebendo a minha dificuldade, né? Porque esse assunto ele é muito vasto, ele aborda muitas questões. Ele está aqui ligado, deixa eu desligar e vamos colocar o osciloscópio. O osciloscópio está aqui, tá bom? O osciloscópio eu vou colocar agora exatamente na saída. Vou colocar aqui na saída e vamos ver o tipo de sinal que tem aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui automático, tá? Tá aqui o sinal sendo amplificado. Qual é essa frequência? Tá aqui, olha. 50 Hz, 12 volts de pico, tá? Então eu tenho 50 Hz sendo amplificado. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, 3 volts. Aí já aumentou, desliga aqui para que ele fique bem rápido. Tá aqui, ó. Aumentou só um pouquinho. Por quê? Porque a compressão está funcionando. Aumentou só um pouquinho, por quê? Porque a compressão, você viu que eu coloquei 1 volt a mais e a compressão está segurando aqui a situação. Eu vou desligar, eu vou colocar mais 1 volt aqui, 4. E vamos ver aqui, olha aí, viu? Era para ter dado um pulo enorme, mas a compressão está segurando. Compreende? Agora vamos estudar. O sinal está completo nesse ponto depois do capacitor, olha. Aqui, ó. Depois do capacitor, o sinal está completo. Todo o sinal, inclusive aqui é a saída, output, tá bom? Aí o sinal vem, passa por esse resistor de 4K7 aqui, recebe uma atenuação muito forte e é injetado na entrada inversora do terceiro amplificador, tá? Do terceiro amplificador. Agora nós vamos ver esse sinal aqui, bem aqui na saída desse operacional. Desligar e vamos tirar daqui e vamos ver lá. Olha, vamos aqui, vamos ver o sinal. Olha como está o sinal. Você percebeu que os semiciclos negativos estão um pouquinho mais intensos? Você percebeu isso? Olha, o semiciclo positivo tem um teto, o semiciclo negativo tem um teto maior. Agora nós vamos ver depois desse diodo aqui. Lembre-se, um semiciclo recebeu inversão de fase. Vamos desligar aqui. Vamos aqui. Depois desse diodo, olha, a segunda retificação. Vamos ver aqui. Olha só, apenas pulsos positivos. Entendeu? Deixa eu travar aqui. Apenas pulsos positivos. Esses pulsos positivos, isso aqui é uma amostra de todos os 360 graus do som, tá bom? Essas amostras que você está vendo aqui, isso aqui representa todos os 360 graus apenas na região positiva. E esses pulsos positivos entrarão na entrada inversora desse outro operacional. Vai me dar o que nesse lugar? Vamos ver. Agora nós vamos medir depois desse outro operacional. Vamos tirar daqui. Opa, não tem nada disso, é aqui. Bem aqui. Olha só. Olha a intensidade. Deixa eu aumentar aqui a escala. Olha aí. Deixa eu colocar automático. Olha. Pulsos negativos. E clipados ainda, olha. Tá prestando atenção aqui? Pulsos negativos e clipados. Por quê? Porque houve uma grande amplificação. Olha, o resistor de 47K. Ou seja, é pouca realimentação negativa que tem aqui. Então, ele está com uma intensidade de amplificação muito forte, me dando um sinal negativo muito alto aqui nesse ponto. Olha o teto dele. Está sendo clipado, inclusive. E esse sinal negativo vai receber a filtragem do eletrolítico quando eu chavear para cá. Preste atenção, eu vou chavear, olha. Olha aí, eu chaveei. O que é que aconteceu? Ele me deu uma amostra de sinal proporcional ao sinal de saída que está sendo injetada aqui, ó. Bem aqui no gate do JFET. E o que é que o gate está fazendo? Ele está fechando o gargalo, o canal de ligação entre o dreno e a fonte. Tá bom? Agora eu vou desligar. Aí, ó, fica clipado, inclusive, porque ele está me dando pulsos negativos nesse ponto. Agora nós vamos examinar esse sinal advindo aqui do potenciômetro. Vamos lá. Desligar.
Vamos passar para cá e vamos ver o que é que tem no potenciômetro. Só no potenciômetro. Olha o tipo de sinal que tem no potenciômetro. Tá aqui. Pera aí, vamos ajeitar aqui para ficar bem definida a coisa. Opa, tá aqui, ó. Eu tenho tensão negativa no potenciômetro. Eu vou variar aqui, ó. Menos tensão negativa, mais tensão negativa. Menos tensão negativa, mais tensão negativa. Então aqui eu tenho a condição de fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero utilizar o compressor para microfone. Aí eu chaveio para esse lado aqui e fico graduando aqui para ser mais ou menos a compressão no microfone. Tá bom? Ele está me dando essa tensão negativa. E deixa eu... Olha. Menos tensão negativa e mais tensão negativa. Indo para onde? Para o gate do JFET. Tá certo? Está aqui ele ligado na posição, recebendo o sinal do potenciômetro manual e polarizando via resistor de 100K o JFET. Aqui ele está fechando ou abrindo o gargalo conforme a quantidade de tensão negativa que eu colocar no gate deste JFET aqui. Tá bom, querido? Agora deixa eu chavear para o lado, deixa eu desligar e nós vamos ver o sinal no centro da chave. Aqui, ó, no centro da chave. E vamos chavear para um lado e para o outro. Tá aí, tensão negativa. Agora vamos chavear para o outro lado. Tensão negativa, mais intenso, olha, quer ver? Deixa eu aumentar aqui. Olha aí, ó. Tensão negativa, viu? Vou chavear para o lado do ganho de compressão. Tensão negativa. Então você vê que quando ele está na posição automática, ele joga mais tensão, que é para ficar uma coisa estável. Ou seja, ninguém vai controlar mais nada quando estiver na situação automática. Quando estiver na situação manual, ele joga menos tensão conforme o calibre aqui do potenciômetro. Estou diminuindo, diminuindo. A tensão negativa. Significa o quê? Que está uma estridência enorme, que a compressão está muito baixa e está passando tudo quanto é sinal. Agora eu vou mudar o potenciômetro. Significa que ele está fechando o gargalo, deixando passar pouco sinal e a compressão está em ação. Você entendeu, querido? Me desculpe pela dificuldade de explicar, porque aborda muitos assuntos. Por exemplo, se eu fosse parar para ali falar do JFET, nós temos muito assunto. Então eu estou contando que você já tenha compreensão do funcionamento de um transistor unipolar, que é o JFET. Eu também, se eu fosse parar para explicar sobre inversão de fase, ganho, elevação de impedância, diminuição de impedância, eu iria gastar um tempo muito grande. Por isso que eu estou falando nesses termos. Está aqui o compressor, ele funciona, eu o utilizo. Quando estiver nessa posição, ele está no automático. Esse potenciômetro aqui, esse trempote aqui, na verdade, eu digo para você, ele vai atuar mais relativamente às frequências muito baixas. Se você, por exemplo, colocar 1 kHz e mexer nele, não vai dar nada. Aí você mude as frequências que você vai ver aonde ele atua. Ele vai atuar nas frequências de grave, 30 Hz, entendeu? 22 Hz. Aí ele tem certa influência aqui, porque ele tem exatamente a ver com essa filtragem aqui do capacitor de 4,7 microfarads. Eu peço a sua opinião. Eu vou colocar esse vídeo assim mesmo, vou fazer uma edição boba nele, né? Mas eu peço a sua opinião sobre essa explicação. Se você não entendeu algo, eu procurarei lhe explicar, mas é um pouquinho difícil, através de texto é muito difícil explicar esses assuntos aqui. Eu posso dar uma espanada, uma passada, mas é difícil explicar profundamente, tá? Primeiro o amplificador amplifica, não muda de fase, apenas mantém o ganho, que é 1, e aumenta a impedância de entrada, diminui a impedância de saída. Esse sinal é injetado na interversora, recebe mudança de fase, essa mudança de fase recebe outra mudança de fase, recebe outra mudança de fase, e eu tenho aqui o semiciclo negativo. E quando eu chaveio para cá, eu tenho esse semiciclo negativo com o capacitor filtrando ele. Olha, pode ver a polaridade aqui, ó, negativo. E essa tensão negativa, quanto mais intensa for no gate do JFET, ela fechará ou deixará passar mais sinal, pois ela está em paralelo com esse resistor de 15K. Eu espero ter lhe ajudado. Pode fabricar, querido. Ele é bonzinho. Tem uma coisa que você pode fazer. Se você não encontrar diodo de germânio, tem o N60 no Mercado Livre. Eu vi o N60, ele é bom. Se você não encontrar, você procure aquele diodo de fonte chaveada, aqueles pequeninos.
E eu já lhe ensinei o que significa quando te coloca na escala que a gente chama de escala de diodo, né? Ele dá queda de tensão. Procure diodos que dê queda de tensão de 200 milivolts, 300 milivolts, que existe o diodo choque, aqueles de altíssima velocidade, que eles dão apenas esse tipo de queda de tensão. E eles podem ser colocados no lugar do diodo de germânio. Eu imagino que quando esse esquema foi concebido, não era tão fácil adquirir os diodos choque, aqueles de alta velocidade. Tá bom, querido? Tudo de bom para você. Boa sorte!